Clear Lab começou dentro da iniciativa Clear em 2010. Esta iniciativa surgiu com a preocupação de difundir a cultura e tomada de decisões nos países do Hemisfério Sul, por conta de uma deficiência desses países em terem esta capacidade de fazer monitoramento e avaliação. Com isso, então, surgiu a necessidade de capacitar, trazer esta capacitação para muitos desses países do sul global. Então, nós fomos selecionados para hospedar essa iniciativa para Brasil e África lusófona em 2015. Então, em 2020, se criou a Global Evaluation Initiative, o GEI, em que se congrega a iniciativa CLIA e outras iniciativas como o IPDET. Essas iniciativas, portanto, agora atuam sob o mesmo guarda-chuva e de forma coordenada para avançar na agenda de monitoramento e avaliação para todo o globo, com ênfase nos países do Hemisfério Sul. CLEAR é um programa de ECD, que é Evaluation Capacity Development. Então, é um programa de desenvolvimento de capacidades. Inicialmente, a gente focava em desenvolver capacidades individuais. Então, a gente treinava indivíduos. Com o tempo, a gente percebeu que essa abordagem não era o suficiente para mudar a forma como política pública era feita no Brasil. Então, a gente percebeu que a gente tinha que desenvolver uma abordagem institucional, né? Entender qual que era a situação de capacidade de cada governo, de cada instituição e desenvolver uma abordagem para aquele governo, para aquela instituição. Então, a gente desenvolveu uma abordagem customizada, que a gente começa com o diagnóstico e a gente desenvolve para aquele governo quais são as melhores ferramentas. Então, a gente testou esse modelo aqui no Brasil primeiro, no governo federal, depois a gente fez a mesma coisa para vários estados no Brasil, e depois a gente fez com sucesso um modelo, uma abordagem similar na África. Um dos valores que a gente tem aqui no CLEAR é de produzir novas evidências, novos conhecimentos e disseminar tudo aquilo que a gente produz. Então, ao longo desses anos todos, a gente se dedicou a fazer uma série de avaliações de impacto, principalmente com foco em avaliação de políticas públicas. E com isso a gente produz tanto relatórios de avaliação, mas também artigos acadêmicos. Uma das principais formas que a gente tem para disseminar o conhecimento e as evidências que a gente produz aqui no CLEAR é a nossa biblioteca virtual. Nela a gente publica todos os nossos relatórios de avaliação de impacto, a gente também publica outros relatórios de pesquisa, as nossas sínteses de evidência e também a nossa série Evidência na Prática, que é um conjunto de guias e, em especial, o nosso guia CLEAR de monitoramento e avaliação. Antes, do CLEAR, a gente não tinha nenhum sistema de avaliação, por exemplo, no Brasil. Tivemos a experiência pioneira do Espírito Santo, que foi o primeiro sistema de avaliação criado em 2017, e hoje contamos com cerca de 8 sistemas de avaliação criados e outros em criação ou desenvolvimento. Da mesma forma, em Cabo Verde, a gente tem contribuído para o fortalecimento do planejamento e avaliação nacional, então a gente tem ajudado o país a fazer avaliação e monitoramento de todos os 35 programas estratégicos para o desenvolvimento do país, e também em Moçambique, onde a gente tem ajudado a criar uma política nacional de avaliação. O nosso primeiro contato com o CLEAR foi em 2019 e desde então temos contado com vários suportes, vários apoios por parte do CLEAR. Foi a nível da cooperação, a nível também da formação, da capacitação, desenvolvimento de catálogos de produtos e quadros lógicos, foi na preparação do nosso plano, o atual plano estratégico de desenvolvimento sustentável, e que Cabo Verde continua a fazer parte dessa existência. E em 2017, através de uma parceria com a FGV CLEAR, nós criamos o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o SIMAP, que vem nos últimos anos sendo atualizado, o ciclo de monitoramento e avaliação anualmente, e o sistema vem sendo aprimorado. E a FGV CLEAR foi um verdadeiro catalisador nesse processo, contribuiu muito para a gente implementar esse sistema, que hoje é replicado em outros estados e também em outros países que conheceram essa experiência, compartilhando aí o saber da cultura do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Agora o nosso desafio é consolidar o que já temos, como também formar novas gerações de monitores e avaliadores
agora com as novas tecnologias no mundo cada vez mais digitalizado e globalizado.